Fala galera, eu sou o Leandro Giroldo e sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode o Quê? O programa que fala tudo sobre planos de saúde e seguros. E o tema de hoje é um tema para você, corretor, de forma geral, porque hoje nós trouxemos uma convidada mais do que especial para falar sobre a Escola de Negócios e Seguros. É isso aí, a ENS, antiga Funenseg, antiga Escola Nacional de Seguros. Então o tema hoje é extenso, com muitos insights, muitas dicas, você não pode perder. Fica aqui. E aproveita, né? Aproveita que você está aqui agora, já curte aqui esse vídeo, comenta, compartilha e se inscreve no canal. Pode o que está crescendo, a gente está trazendo muito conteúdo bacana para você, corretor. Então já compartilha aqui, já curte aqui, fortalece o nosso canal e não deixa de se inscrever. Beleza? E agora é com você, Tom, solta a vinheta aí. Você, corretor de planos de saúde, não perca tempo e faça parte agora da família Trindade Tecnologia. É isso aí. A Trindade Tecnologia hoje é a melhor ferramenta para você, corretor de planos de saúde, que quer performar, que quer vender mais. E a Trindade, com suas duas ferramentas principais, a primeira delas, o SysWeb, que é uma ferramenta de gestão para você poder controlar suas vendas, comissionamento, integrar, né, a parte de comissão com as operadoras. É fantástico, não perca tempo e entre em contato agora, né, com a Trindade para conhecer um pouquinho mais sobre o SysWeb, uma ferramenta importantíssima para a gestão da sua carteira de planos de saúde. E também o painel do corretor. O painel do corretor, muito famoso, é a principal ferramenta hoje para o corretor de plano de saúde para a parte de cotação. É isso aí. É uma ferramenta onde você pode cotar o plano de saúde de forma que você tem acesso às principais operadoras, às principais seguradoras a nível nacional. Isso mesmo. Tem todas as tabelas, todas as redes credenciadas, as principais informações. Então, se você é corretor e não usa o painel, cara, tá perdendo tempo. Inclusive, o painel do corretor, em parceria com o Pode o Quê, aqui embaixo, na descrição do vídeo mesmo, aqui embaixo, você vai ter acesso a um link para entrar em contato com a galera do Trindade e ter acesso a 30 dias gratuitos. É isso aí, 30 dias gratuitos do painel do corretor, para você ter acesso à melhor ferramenta hoje de cotação de plano de saúde. Então não perca tempo, corretor. Trindade Tecnologia é a melhor ferramenta hoje para você poder performar e alavancar suas vendas em plano de saúde. Beleza? E agora, a nossa convidada principal, Valéria Graciano. Seja muito bem-vinda. Eu É que uma honra. agradeço. É uma honra tê-la aqui conosco. É uma honra tê-la aqui conosco. Muito Né? obrigada. Eu que fico extremamente feliz de estar aqui ao seu lado. Um moço bonito, inteligente e ainda bem sucedido. Olha, e eu nem sabia disso, rapaz. Tô sabendo agora, hein? Valéria, seja muito bem-vinda. Obrigada. Espero hoje a gente fazer um bate-papo muito bacana pro corretor, né? E falar muito sobre a escola, que para mim é um dos principais pilares pro corretor se aperfeiçoar e se desenvolver no ramo de seguros específico. Pode ser em plano de saúde ou em qualquer ramo, porque a escola É o ela mundo dos é o seguros. mundo dos seguros. Mas antes de falar da escola, eu queria conhecer um pouquinho sobre a Valéria, né? Opa! Então, conta um pouquinho pra gente, há quanto tempo você tá na escola? Uhum. Antes da escola, se você estava em outro cenário, como que é? Pra Eu gente vou, poder... eu vou contar para quem não sabe, quem não me conhece, eu sou a Valéria Graciano. Eu estou na escola há 17 anos. Na Caramba, verdade, eu estou na Funenseg, depois na Escola Nacional de Seguros e atualmente na Escola de Negócios e Seguros. escola de negócios, hein? Escola de Negócios e Não é mais Seguros. escola nacional. Exatamente. E aí tem uma galera que fala assim: é a mesma? É a Funenseg? Eu falo: isso, é a Funenseg. Mas, obviamente, como tudo na vida melhora, nós melhoramos e aí fomos colocando outros nomes para que a escola ficasse mais completa e abrangesse tudo o que a gente leva aí até o aluno. A Valéria foi mordida pelo bichinho do seguro há 17 anos, porque a Valéria é pedagoga, filha da dona Maria de seu Valdomiro, um casal incrível, que farão 58 anos de casados Esse ano ainda. no dia 18 de dezembro. 58 anos. Cara, Exatamente. E aí nasceu a Valéria, que é uma educadora, uma batalhadora, uma mulher preta da periferia, que ralou bastante,
Que Foi legal. trabalhar com a educação em escola de idiomas, eu sempre trabalhei na parte comercial de escolas de idiomas, e Caramba, um que belo legal. dia me convidaram assim, disseram: "Você topa trabalhar numa escola de seguros?" E eu não fazia ideia do que era, eu sabia que existia seguro do meu carro, que era o que eu fazia, só. Eu falei: "Claro", porque eu sempre gostei de muitos de desafios, eu falei: "Claro, vou sim". E aí eu fui mordida pelo bichinho do seguro e cá estou. Não consegui Isso foi mais em que sair. ano? Em que ano que você foi? 2005. Eu fui mordida e eu falei: "Bom, eu não sei muita coisa, Ela mas eu tinha vou acabado aprender". de mudar, ela Na estava ainda verdade não, ela era Funenseg. era. Nós tínhamos a escola tinha 2 prédios, na Bela Vista, para quem conhece bem a região, perto ali da fe onde rola a festa da Querupita, onde tinha a escola de samba Vai-Vai, que era um barulho infernal É para ter mesmo. as aulas. Eram 2 prédios, um em frente ao outro, eu fiquei lá durante 10 anos, e há 6 anos nós mudamos para a Rua Augusta, número 1600, onde nós estamos, que é um prédio fantástico, que eu brinco com a galera e digo assim: 10 andares respirando seguros, independente do seguro. Você respira seguro o tempo todo. Então a escola, eu sou suspeita, obviamente, para falar da escola, porque eu adoro a escola, eu tenho um carinho muito especial pela escola. O clima lá é muito gostoso, né. O clima é muito legal e, na verdade, claro que remete muito à minha vida de maneira geral e tudo que eu conquistei, que eu tenho na escola, trabalhando na escola. E é um trabalho muito bacana, porque você está lidando com o corretor, que obviamente não tem como fugir, ele faz um trabalho social muito grande e está muito conectado a pessoas. Então quem gosta de gente, nasceu para ser um corretor de seguros, porque assim: "Ai, Val, não quero mais falar com pessoas, quero ficar aqui só no computador, ou no WhatsApp, ou Não aqui dá, no telefone". Não, não. não dá A certo. pandemia passou, essas conexões com as pessoas, eu acho que é o que tem de mais rico na profissão do corretor. Quando a gente fala a respeito da escola, eu ficaria aqui o dia inteiro falando a respeito da escola, porque nós temos muitas coisas a oferecer, muitos E cursos, vocês estão inovando o tempo inteiro, né. muito, muito. Inovando o tempo inteiro. Inclusive até você colocou essa questão dos 10 andares, né, respirando, seguros, e eu sou uma experiência disso, né, tem até a questão da própria biblioteca que eu usei muito, mas Que agora legal. a escola tem o Nuvens, né. Isso, eu brinco, eu falo assim: "Estou indo para as nuvens", que na verdade é o Nuvens, que é o nosso espaço, é o coworking do corretor. Ele foi, na verdade, inaugurado no meio da pandemia, Foi, verdade. então, obviamente, a gente perdeu um tempo, né, de ter uma população lá dentro, graças a Deus isso ficou lá atrás, e hoje ele está muito bem movimentado. Então, assim, você é corretor: "Ai, Val, eu não gosto de ficar na minha casa trabalhando, eu não quero alugar uma sala, eu não quero ter gastos com escritório, água, telefone, tarará", você pode ir trabalhar no Nuvens conosco. Você tem a possibilidade de ter uma mesa sua, onde você deixa as suas coisas, você tem a possibilidade de passar algumas horas conosco. "Ah, não, eu vou para a Avenida Paulista no dia tal fazer uma reunião na empresa X". Você pode passar o dia conosco, é um espaço muito legal, muito despojado, e tem uma vista maravilhosa para Paulista, para o Banco Safra, em frente ao Center 3, ao shopping, excelente. Agora, quando nós falamos em relação à escola propriamente dita e aos cursos, naveguem pelo nosso site www.ens.edu.br, porque lá você tem curso de habilitação para corretores de seguros, que nós sempre enfatizamos que é o nosso carro-chefe, que nós temos muitos alunos. E tem muito corretor também que não é formado, né, que é Exatamente. preposto, Eu ou sou que corretora e uso a sua SUSEP. isso, Aí eu sou super amiga do Leandro, eu uso a SUSEP dele, love, love, love. De repente a gente não tem mais um love. E aí a Val tá com a SUSEP dele. Então, assim, para você que tá bem acomodado: "Ah, não, por enquanto eu não vou", tira a sua SUSEP. é verdade. As amizades, que tomara Deus sempre prevaleçam, mas tire a sua SUSEP. Tenha você, as rédeas da sua empresa, mesmo que ela seja muito pequenininha. Você toma conta ali do seu negócio. Independente do curso de habilitação de corretores, a escola trabalha com cursos técnicos excelentes e, atualmente, toda a nossa vida está sendo online. Eu brinco com os alunos da seguinte forma: nós dormimos no presencial e acordamos falando bom dia no online em plena pandemia.
Foi desafiador. Que eram só 15 dias, lembra? Não, é só 15 dias que a gente Não, vai eu fui ficar para em minha casa. casa com o computador debaixo do braço e falei: ai, gente, daqui 2 semanas estaremos aqui de volta na escola. Não esquenta a cabeça. E aí, de uma foi para duas, de duas foi para três, de três foi para. E o negócio foi. Eu admito que eu ganhei uns cabelos brancos durante a pandemia, porque foi Né, não, pô, desafiador. foi, cara. Mas, como tudo nessa vida tem um lado muito bom, fez com que a escola deslanchasse em toda essa modalidade online. Então, hoje nós temos muitos cursos online. Então, nós temos os cursos técnicos, nós temos graduação, nós temos pós-graduação, nós temos MBA, nós temos Speed Training, que inclusive você já fez, já nos Verdade. deu a honra de ministrar. O que são, galera, o Speed Training? São cursos de 2 horas. Então, eu quero saber um pouco mais a respeito de responsabilidade civil. Eu tenho como se fosse uma pílula ali de 2 horas de aula, para que eu conheça um pouco do trabalho, para que eu saia ali daquele desconhecido total e, obviamente, para que eu fique com um gostinho ali, para que eu possa fazer um curso maior, mais aprofundado no assunto. Então, hoje, a escola oferece um leque gigantesco de conhecimento no que diz respeito a seguros de todos os tipos imaginados. E a questão do speed training é bem legal porque, igual você falou, são pílulas, Uhum. cursinhos de 2 horas, então você não vai ficar lá uma semana, 2 semanas, um ano inteiro estudando e relacionado a um assunto específico. 2 horas e zerou. Isso. E o legal do speed training também é a interação, né? Você, às vezes você tem uma turma um pouco maior, às vezes uma turma menor, mas a interação que você tem com o professor, né? As dúvidas que você pode sanar ali, mesmo sendo de forma online, né? Que é muito eficiente, Muito. porque você consegue focar ali 2 horinhas, é rápido, né? Um Uhum. tiro curto, e você consegue muitas vezes tirar suas dúvidas, e num cursinho desse de 2 horas, cara, você tira insights que podem mudar o direcionamento hoje Exatamente. do seu segmento, do que você vem fazendo, então é muito, muito, muito importante. Muito. A questão dos cursos, né? Então, a escola ela não é só para a formação do corretor. Muito boa a sua observação, Leandro, porque a grande maioria das pessoas acha assim: bom, eu vou na Funenseg, né? Tirar minha habilitação. A Funenseg só habilita o Só corretor. faz isso. Então vamos lá. A escola não habilita somente o corretor. A escola tem um mar de possibilidades onde o aluno pode estudar, independente do curso de habilitação para corretores. Esse corretor ele pode se aperfeiçoar com 1000 cursos, 1000 opções que ele tem ali. Mesmo porque existe também um pensamento até mais antigo, graças a Deus. Ah, eu já me formei, eu já sou corretor. Ah, Ok, você já é corretor. E agora? Normalmente eu sempre digo assim: e agora? E agora? Você não vai parar de estudar porque médico não para de estudar. Então é como se você fosse um médico. Você é um especialista, você é como chama? O clínico geral, e aí você vai se tornar um especialista em alguma questão. Então, eu fiz clínica geral e vou me transformar numa ortopedista. Para ser ortopedista, eu preciso estudar bastante. Quero ser corretor e quero me especializar no seguro de vida. Por exemplo, é o meu sonho. A Valéria vai ter que focar esse estudo dela e todo o direcionamento dela para o estudo de vida. Então, não dá para a Valéria achar que, não, eu saí do curso, vou ganhar muito dinheiro, não vou estudar nunca mais na vida. Aí que a Valéria tem que estudar. Tem até um ponto, né? Sou corretor e agora, né? Exatamente. Porque a formação é só um comecinho. É o comecinho da sua jornada. Agora, essa nossa jornada, e aí quando a gente fala de jornada, a gente fala também a respeito de jornada de vida, gente, ela é eterna, né? Todos os dias nós estamos aprendendo, todos os dias nós estamos melhorando, pelo menos eu penso dessa forma, Sim. né? Que o sentido natural da vida é melhorar. Então, a partir do momento, se o aluno tem a SUSEP dele, e ele quer se aperfeiçoar, ele pode ir para a escola. Se ele não tem, ele vem fazer e depois ele se aperfeiçoa. E aquele cara também, sei lá, eu já fiz a minha SUSEP, eu já tirei minha SUSEP, eu já fiz 10 cursos técnicos na escola. Talvez esteja no momento de você fazer uma nova graduação, uma pós-graduação, um curso de MBA, sem dizer dos assuntos novos, né, Leandro, que vão surgindo no meio do caminho. Antigamente, há 10 anos atrás, ninguém falava de seguro cibernético, né? E olha, cresceu muito, hein? Exatamente. E hoje nós já temos cursos com esse tema. Antigamente, nós não tínhamos cursos que falavam a respeito da inovação de todas as insurtechs. Hoje, nós já temos. Então, o mundo não para, né, gente?
Esse mundo ele tá toda hora, inclusive eu tenho a impressão que da pandemia para cá, assim, foi uma velocidade maluca, dá a impressão que a gente até tá perdendo a corrida, né, porque você fala assim: "Eu tenho que correr, eu tenho que correr, senão eu não vou conseguir chegar lá". Eu sempre brinco que eu aprendi a estudar depois de velho, né? Tá, ó, velho mais ou menos, né, Não, vou fazer 40 anos, hein, cara? Olha, vou 40, velho ó. mais ou menos. Mas o que eu digo assim é que eu entrei nesse vácuo que acontece, né, com muitas pessoas, não só o corretor, mas as pessoas de que acabei a escola, ou acabei a Acabei, faculdade, agora eu já sei tudo. acabei, fechou o livro, Fechou o acabei. livro, acabei tudo. Então eu entrei nesse vácuo e por um longo período, talvez aí uns 10 anos ou até mais, em que eu entrei com a minha vida no automático. Tipo, eu trabalhava, Uhum, chegava em casa e aí eu fechava o livro do trabalho e abria o livro de casa. E qual que é o livro de casa muitas vezes? É você ficar lá na TV o uhum, tempo inteiro, é. né? Não tinha Netflix nessa época, né? Mas de você até também assistir o filme, alguma coisa, né? Ou até mesmo ficar jogando videogame. Eu fiquei nessa época. Aí no outro dia eu reabri o meu livro do trabalho e voltava tudo de E novo. vai começar. E eu aprendi uma frase, Val, que é assim, ó. O que enriquece é o trabalho depois do trabalho. E isso fez tanto sentido pra mim, eu sempre tento replicar essa frase, por quê? Porque acontece que quando você está trabalhando, das 8 às 6 ali, você está focado no trabalho. Exatamente. Você não consegue se desenvolver. Você não consegue, às vezes, ler um livro, fazer um curso. Mas fora sim, Isso. E aí, depois do trabalho, é onde você se autodesenvolve, né? Porque eu sempre exatamente. falo que tem o autodesenvolvimento, o auto, e o Uhum. autodesenvolvimento, que é você. É você com você Não mesmo. tem como você ter um sucesso nível 10 se o seu Não. autodesenvolvimento, se o seu desenvolvimento é nível 2. Então, é a consequência. Quanto mais você se desenvolve, mais você vai melhorando. E eu entendo bem essa questão do pós-trabalho, né, vamos dizer assim, porque eu acho que na verdade as vidas se misturam, Sim, mas se tem algo que eu acho bastante importante é essa questão da disciplina, de você pensar assim: "Bom, então, essa semana eu vou estudar um livro sobre X, ou eu vou assistir vídeo sobre o assunto Y". E você auto se desenvolver, que é o que você mencionou, é você com você mesmo. Porque isso. às vezes nós escutamos assim: sabe aquela história, por exemplo, da academia? "Ah, eu não vou na academia porque eu não tenho ninguém para ir comigo, e sozinho é muito chato". Você é a sua maior motivação, Com né. certeza. Então você tem que ir lá, você tem que acordar cedo para fazer. Assim como você vai acordar cedo para exercitar o seu corpo, você vai chegar um pouco mais tarde em casa e você vai falar: "Bom, hoje eu vou ler um capítulo daquele livro assim, assim, que eu vi que é um assunto extremamente interessante". Porque hoje a gente tem uma gama de informações muito grande, obviamente, se nós falarmos em seguros, muita coisa, e tudo é muito fácil, né, Leandro? Sim, Você dá um clique você e tem uma, você tá ali no mundo novo. sei lá, você fala vendas, coloca vendas no YouTube, Afe Maria. aparece É. Você tem 500, tudo, 500 você tem as pessoas lá. informações na palma da sua mão. E às vezes eu acho que essas informações na palma da mão, elas acabam sendo, subutilizadas, né. Sim. Porque você pode ficar lá vendo o TikTok, você pode ver as fofocas lá de todas as suas redes Que é normal, é sociais, legal. que é legal também, só que desde que você não faça isso o tempo todo da sua vida e É que você isso. busque assuntos novos, que você busque se aperfeiçoar naquela área que você gosta muito, muito, muito. Então, eu acho que eu tenho exemplos na escola hoje de alunos que focaram muito em determinados nichos e hoje, cara, estão muito bem. São pessoas extremamente bem-sucedidas, porque focou ali e falou: "Não, é nesse que eu vou trabalhar, eu vou me aperfeiçoar aqui, eu vou trabalhar em todos, eu conheço todos, mas eu quero ser um especialista disso aqui". É, é o que a gente indica, né, para um corretor que inicia. E esse ponto que você colocou, né, de se autodesenvolver é bem bacana, porque é um pouquinho por dia, né? Às vezes a Sim, gente gosta de se divertir, a gente gosta de fazer isso. Mas, cara, um exemplo, o podcast. O Pod o quê aqui é um autodesenvolvimento. É exatamente. 1 hora e meia, às vezes, ou menos, ou um pouquinho mais por semana, que você ouve algo relacionado ao seu ramo, relacionado a seguros, relacionados a plano de saúde, relacionados à escola, que muitas vezes dentro desse período de 1 horinha que você vê, e hoje em dia tem até a velocidade, né? É, Você, muito moderno. você coloca lá velocidade 1,5, velocidade 2. Tem gente que entende.
Eu gosto da velocidade de 1,5, eu acho que fica legal, e aí você diminui. Então, sei lá, um podcast de 1h30 vira 50 minutos que você se Exatamente. autodesenvolve. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto de consumir, né? E aí eu falo assim, ah, mas eu ouvi lá 1h30, 1h40 e não achei nada legal. Beleza, mas às vezes Ok. um insight é um É, negócio que você pega. Às vezes é. eu paguei imersões de 3 dias que um Valeu. insightzinho Valeu os valeu, 3 dias. mas que você coloca em prática. Exatamente. Que você coloca em prática. Então, essa questão do autodesenvolvimento, ela tá crescendo muito, mas os corretores eles têm que tomar muito cuidado, por quê? Porque se você só consumir conteúdo e você não E colocar em você não prática, absorver, né? E você isso não realmente, assimilar. e não colocar em prática, esse conteúdo se perde, Uhum, né? E o corretor ele fica com aquela sensação de que ele sabe, mas ele não põe em prática. exatamente. É igual aquela pessoa que compra um livro Mas e não acha lê. só Ai, que porque capa linda. vou comprar esse livro, comprou o livro. E Uhum, aí ela não lê o livro, mas ela tem aquele sentimento de que ela só de comprar o livro ela já ficou mais inteligente, exatamente. Não dá para ler só ali a capinha, né? né? Então assim, a gente tem que colocar em prática, a gente tem que se autodesenvolver. E eu bato muito nessa questão da escola, porque a escola, ah, é igual eu falo, durante muito tempo eu fiquei nesse vácuo e eu não acompanhava a questão da escola. Eu não sei realmente como era antes, mas hoje eu vejo que a escola ela já te dá um direcionamento. Se você acabou uma habilitação de corretor ou um outro curso e você for dentro da escola, a escola já te dá um direcionamento para você Você já tem um caminho. já ter um caminho para você se aperfeiçoar, né? E para você poder seguir. Um exemplo é essa questão de você se especializar em algo, Uhum, né? O corretor ele fica muito perdido. E é muito importante. Mas antes disso, eu até queria te fazer uma própria pergunta, já aproveitando esse aham, gancho. Ou a pessoa que vem procurar, né, a escola para se formar corretor, né? Na maioria das vezes ela vem de onde? De algo de família? Ela vem. Eu não sei se a escola já chegou a levantar, ou ela vem porque ela iniciou o trabalho nesse ramo, ou ela vem por conta própria. De repente ela fala, ah, eu gostei da profissão e eu quero. Porque é legal essa pergunta, porque às vezes, por ele já vir direcionado, uhum. automaticamente ele já gosta É, de um ramo específico, né? Vocês já chegaram a fazer uma pesquisa assim? eu vou dar um passinho lá atrás, quando você mencionou a respeito da evolução da escola, Isso, porque hoje eu né? percebo que dentro do site é Que muito eu acho que isso é direcionado. muito importante e as pessoas têm que saber, né. Há 17 anos atrás, nós trabalhávamos, obviamente, com uma estrutura muito diferente do que é hoje, então eu sou da época que nós tínhamos uma pilha desse tamanho, de apostilas grossas desse tamanho, aí nós colocávamos dentro de uma mochila, tadinho do aluno, ele carregava Eu esse peso para carreguei casa dele. uma para cada módulo. Aí eu falava: "Olha, não, todos os dias, você não precisa trazer tudo todos os dias, uma por dia você tem que trazer para estudar", ou seja, nós não tínhamos essa tecnologia toda que nós temos agora, né. Quando a gente olha para Verdade. trás, a escola cresceu muito, e cresceu no que diz respeito à escola à criação, obviamente, de uma escola virtual, de todos o material digitalizado, de tudo que a gente pode oferecer para o aluno de mais moderno que se tem. E quando nós falamos a respeito do caminho para o corretor, hoje o corretor diz assim: tá, eu terminei. Ai, Valéria, eu amei o seguro de vida. Eu dou o exemplo de seguro de vida porque é um seguro particularmente que eu gosto muito. Legal. Eu digo para ele: olha só, você pode ir para cá, que nós temos um programa específico chamado Sou Corretor, onde você vai estudar todas as questões do seguro de vida de maneira aprofundadíssima. Ele já É. tem esse norte, ele já tem esse caminho, ok? Agora, quando nós falamos dessas pessoas que chegam até a escola, eu diria que assim, são as mais variadas possíveis. Nós temos uma fatia muito grande, eu sou filha de corretor, e eu escutei o segurez na minha casa desde bebê. Eu nasci, quando eu chorei, a minha mãe falou: preciso ver essa apólice. Então eu tenho essa criação do seguro, seguro, seguro na minha cabeça. Então, eu sou filha de corretor e eu vou lá na escola porque eu quero tirar a minha SUSEP e eu quero, obviamente, eh, seguir com a tradição da minha família. Eu tenho profissionais de diversas áreas possíveis e imaginárias, dentistas, advogados, administradores, que resolvem em determinado momento da vida fazerem o curso de habilitação para somar com a carteira de clientes que eles já eventualmente têm. Conheço pessoas que trabalharam durante muitos anos em grandes seguradoras e conhecem todo o lado
da seguradora, por parte das seguradoras, e quer saber como é o trabalho de corretor, a mão na massa ali de corretor, então ele quer ser o empreendedor e ele quer ser, obviamente, o dono da vida dele e dos negócios, também temos esse perfil. Então hoje é muito diverso. Eu diria que, assim, obviamente existe uma fatia muito grande, da passagem, de Do herança, bastão. né, do bastão, vamos dizer assim. Então o meu pai, seu Valdomiro, já tem 81 anos, está cansadão de trabalhar, ele vai passar essa carteira tão rica de clientes que ele tem para a Valéria, que desde bebezinha escutou sobre seguro na casa dela. Eu vou dar um exemplo clássico. Meu pai sempre foi vendedor nato, sempre foi. Que legal. E eu, obviamente, já ouvia muitas coisas, muitos discursos da área comercial. Não tem como a pessoa não ser Não sei. puxada para essa área comercial, que é uma área que eu gosto bastante. Então, tem muitos exemplos clássicos. Tem professor na escola que fala assim: ah, eu sou o sinistro do meu Renatão pai, fala. Renatão, eu sou o sinistro do meu Sou pai e da minha ministro do mãe, meu porque pai e da eles minha mãe. ouviam isso o tempo todo. Então, hoje o nosso público é bastante diverso e as pessoas, muitas vezes, eu já escutei, por exemplo, Val, eu trabalho com condomínios, como síndico de condomínios, de vários condomínios. E eu quero agregar a essa minha profissão a profissão também como corretor de seguros, porque hoje eu já tenho uma carteira Hum. muito bacana nos condomínios onde eu transito, e eu acho que é mais uma possibilidade para mim. Inclusive, é um aluno da Zona Oeste, Perdizes, eu lembro quem é. Eu o encontrei no shopping um dia, ele falou: lembra de mim, Valéria? Eu falei: é o moço do condomínio. Você tem essa característica, né, de lembrar das pessoas, não tem? Muito, muito, Isso é muito legal, porque realmente você sempre fala, meu, muito. é difícil esquecer um aluno, é muito difícil Muito. esquecer. Graças a Deus eu tenho uma memória muito boa para nomes, para nome de filho, para história de família, onde a pessoa Porque mora. Então, conecta uma história, é, né? E ela entra, não, às vezes exatamente. não o nome da pessoa, mas a pessoa É. você lembra quem é, quando Outro foi. dia eu falei com um rapaz que é de uma grande seguradora, eu falei: como tá a Bianca? A Bianca é a filhinha dele, que tem 2 aninhos. Eu falei: a Bianca, como está a Bianca? E é algo meu que eu trago comigo, e eu acho que é bem importante você lembrar o nome das pessoas, você lembrar da história das pessoas e as pessoas se sentirem queridas. Aí está a questão que eu mencionei a respeito da conexão Sim. com pessoas, que eu acho que o que tem de mais nobre na profissão do corretor de seguros, que é essa conexão com as pessoas. Tem até aquela questão, né? Que eu falo muito sobre vendas, né? Daqueles 3 segundos, daqueles 5 segundos, daquela conexão com a pessoa, me fugiu até o nome para isso, mas você chama ela pelo nome. Sim, Quando você chama as pessoas pelo nome, você já quer. É a primeira conexão que você cria. Eu tenho um costume, até minha esposa brinca, né? De chamar todas as pessoas pelo nome. pelo nome. Pessoas no mercado, pessoas no posto de gasolina, Isso, eu pessoas na também. rua, que geralmente ela tem lá Tem. no crachazinho. Manuel. Aí eu falo: oi, Manuel, tudo bem? Aí, isso é muito legal. Foi até essa semana que a gente foi no mercado e eu fui para uma pessoa, eu chamei ela chamava Maria. Eu falei: oi, Maria, muito obrigado, viu? Aí ela olhou assim, aí minha esposa, ele sempre faz isso. Mas é excelente, as pessoas se sentem muito confortáveis. É É verdade. aquela história assim, ninguém, você acorda, tô com uma vontade de comprar um seguro hoje. Não, ninguém acorda assim. É Só que a verdade. partir do momento que você estabelece uma conexão, talvez seja a conexão que você queria falar, né? Isso. Uma conexão com a pessoa e você diz assim: oi, Rafael, tudo bem? Como vai? Você sabe o nome do Rafael. Quando você tem maiores dados a respeito do Rafael, isso melhora muito mais. E dizem que quanto mais o nome da pessoa você fala mais, porque toda vez que você vai fazer uma abordagem no cliente, que a gente fala muito de prospecção, e tem Uhum, prospecções a frio. E geralmente quando você liga em um lugar, você liga para uma empresa, a pessoa ela atende com o nome da empresa e fala o nome dela. E aí, quanto mais você começa a repetir o nome dela, dessa pessoa, ou até mesmo da entendi. pessoa que você vai falar, você cria uma conexão o Esse tempo vínculo, inteiro. né? O tempo inteiro. E aí quando você diz Exatamente. assim: "Então, Rafael, sua mãe melhorou? Soube que sua mãe E isso, estava e você traz algumas doente, condições. mencionou que sua mãe estava internada, sua mãe melhorou?" Isso é A muito. pessoa fala: "Puxa vida, além do meu nome, ela lembra que a minha mãe estava doente", ou seja, é uma pessoa que para você diz muito, que é uma pessoa que você ama. Então, por isso que eu bato nessa tecla das conexões das pessoas, dos seres humanos, porque assim, eu não posso ser uma tiradora de pedido, né. Verdade, Eu não verdade. posso falar assim: "Tá, esse plano aqui e tudo bem". Não, eu preciso entender a vida daquela pessoa, em que momento ela está, e isso eu acho que para qualquer nicho.
de seguros, Sim. né, não dá para eu sair fazendo: "Ah, então é assim, né, agora". Eu acho que você ganha muitos amigos, porque eu ao longo aí de 17 anos tenho muitos amigos, no mundo do segurança eu brinco, porque eu gosto de conversar, né, então eu acabo estabelecendo elos fortes com as pessoas. E até essa questão que você falou, né, que muitas vezes vem de herança, né, a pessoa ir procurar a escola para Uhum, fazer, né, muitas vezes ela quer se especializar em algum ramo específico para abrir um leque dentro da corretora, e isso é sim, muito legal, ou até mesmo administrar uma corretora. Eu sempre falo que eu conheci o Renato num curso que chama Como administrar Administrar uma uma corretora Corretora de de Seguros. seguros. Porque isso é muito importante falar, porque a escola ela envolve o corretor, e eu gosto de dizer isso de uma forma geral, porque a Aham, gente está falando de uma formação, a gente está falando de especialização, mas a gente tem que falar também de como você administrar a sua sim, corretora, é que é muito uma dor importante. muito grande. Gestão de processos. Então, tem muita coisa que o corretor sente dor e a escola olha caso a caso para poder gerar para ele esse conteúdo. Né? São conteúdos bons, muito bons. São Riquíssimos. conteúdos online e o custo, cara, vocês vão dar. Ó, Você fez me lembrar que tinha um aluno, o pai administrava a corretora, o pai já tinha uma certa idade, então o pai era muito resistente, de implantar na corretora todas as questões tecnológicas que você imagine, digitais, e o menino falou: "Valéria, eu não sei o que que eu faço, meu pai não aceita nada, tudo que eu coloco meu pai não aceita", e estava exatamente no momento de troca de gerações. E o menino foi para a escola, estudou conosco, fez vários cursos técnicos, a grande maioria, no que se refere às, mídias digitais, porque ele precisava apresentar isso para o pai. Ou seja, foi um caso de muito sucesso, porque o pai se rendeu a todas as questões tecnológicas novas que ia ajudar muito na corretora dele, já era uma corretora de muito sucesso e obviamente, esse filho conseguiu estudar, conseguiu apresentar para o pai todas as melhoras que ele poderia fazer na corretora e foi um sucesso total. E eu lembrei agora de um outro caso, que nós temos um professor na escola, que hoje praticamente o filho dele que toca a corretora, e óbvio que o filho estudou conosco, o filho foi inovando, né? Então o pai falava assim: não, a gente precisa ter aquele fichário, sabe aquele de 1900, sim. puxa, ficha, precisa ter aquelas fichinhas aí, pai, não, pai, isso Aquelas gavetonas grandes e fundas que você aí puxa pega a da. ficha. Não, pai, nós não utilizamos mais dessa forma. Aí o pai era muito agarrado no fax, queria que o fax ficasse ali. E ele, pai, a gente precisa se livrar desse Ai, minha mãe fax. tinha fax, Ou cara, seja, velho. Onde tava o as fax? coisas vão melhorando, né? E, obviamente, hoje, com certeza, o pai vai tomar o drink na praia e o rapaz toma conta da corretora, que é o processo de sucessão, que às vezes é realizado com muito sucesso. Nem sempre, né, É, gente? As pessoas às vezes são um pouco inflexíveis, mas estudando e mostrando para esse pai, para essa mãe, para essa tia, porque eu já vi de tudo na família, você fala assim: olha aqui, tia, eu vou implantar isso, 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 isso. E vai dar certo por isso, isso, isso. você tem que mostrar. Você tem que mostrar. E, obviamente, isso vai melhorando até a relação, Sim, né, sim. afetiva, a relação pessoal dessa família. E sabe o que é legal também? Porque muitas vezes você vai fazer um curso na escola e como administrar uma corretora. Tem uma turma. Tem. Você tem lá mais 10, 20, 30, 40, Uhum. 50 alunos. Ou seja, são 50 pessoas que estão focados em um tema que provavelmente seja uma dor. Com certeza. Como é que eu Isso faço? envolve um network. Isso, De você chegar e conversar com. Cara, eu sempre falo, corretor tem que conversar com o corretor. isso. Para de ficar sozinho atrás da mesa e tentar resolver Eu tudo vou até além, né? Corretor tem que conversar com gente. com gente. Na Isso, fila do banco, na fila da feira, no exatamente. açougue. Eu acho que eu ainda nasci corretora, porque eu converso no mercado, eu converso na Pois é. farmácia, eu converso no restaurante. Inclusive, eu tenho um amigão que fala assim: Valéria, com quem que você não conversa? Porque são através dessas conversas e dessas conexões que muitas vezes você, primeiro, você tem Sim, ideias muito boas. Segundo, você aprende muita coisa com muitas outras pessoas, independente de ser mais novo, mais velho, etc. Então, eu acho assim que a comunicação ela é tudo, né? com Ela é certeza. tudo. E aí você cria esse network com outros corretores para poder entender. Às vezes a sua dor é a mesma dor do cara e vocês estão Isso. ali em Ah, como é que prol. você faz isso? Ah, eu Exatamente. faço assim, assim, assim. Aí, isso. E vocês vão Que sistema você trocando. usa?
E isso é muito legal. Inclusive, eu acredito, e hoje eu também tenho, né, muitas parcerias Olha isso. por conta de cursos que eu fiz na escola e Uhum. pessoas que eu conheci na escola. Porque assim, você faz um curso, aí você conheceu a Valéria. A Valéria conhece o fulano de tal que tem uma empresa que faz isso, isso e isso. Ela já traz essa informação para você. E um que vai passando para o outro, que vai passando para o outro. Quando a gente, você vai, sei lá, você vai num bom cabeleireiro ou você vai pedir um bolo, você diz assim, ah, eu tenho uma amiga que pediu um bolo nessa senhora. Gente, essa mulher é demais. Não é sempre assim? Sempre assim, sempre assim. Você vai indicando. Eu venho aqui hoje, nossa, mas eu comi um bolo. Quem fez? Ah, foi a fulana. E aí vai. No nosso mundo do segurança é a mesma coisa. Um vai passando para o outro, vai Vai. passando para o outro. Então, essa rede incrível de contatos. Isso. E sem dizer que esse nosso universo é pequeno, Muito todo pequeno. mundo conhece todo mundo, nos eventos todo mundo cruza com todo mundo, então eu brinco às vezes com os alunos e falo, olha, caminha corretamente, não vai fazer besteira Senão, todo mundo vai ficar sabendo rapidinho. no meio do caminho, senão todo mundo vai ficar sabendo, vai ficar feio para você. Trabalhe de maneira ética, É porque isso aí. acaba existindo realmente uma família segurez. É isso aí. Eu brinco que é uma família segurez, porque todo mundo conhece todo mundo, e é bem legal. E, e, e isso é legal porque, assim, quanto mais corretores você conhece, mais conexão você cria. E muitas vezes, eu sempre falo assim, às vezes eu tô com um problema na corretora. Aí eu tô com uma dúvida. Ou eu tô com um sinistro. E aí eu fico pensando sozinho. Uhum. E aí o que Ai, o que eu vou acontece? fazer? Isso. Aí às vezes você acaba tomando um caminho errado. Uhum. Ou às vezes você acaba tomando um caminho mais difícil. E eu tenho o hábito de ligar para um colega Legal. e falar: Cara, tô com esse problema. Me dá uma luz. O que você faria? Isso, eu também uso muito essa expressão, me dá uma luz. Me Cara, dá uma que luz isso? aqui. Eu O tô que com você faria? isso. E outros corretores me ligam também. Então, essa conexão, ela É tem uma que existir. É troca, uma né? É troca. uma Porque troca. às vezes você não tá olhando uma coisa clara Uhum. que o cara te dá o caminho. Então, se você tem um problema, se você tá com uma dúvida e você compartilha isso com 3, 4 corretores, Exatamente. cara, com certeza Até a dor diminui um pouquinho. até a dor diminui um Até a pouquinho. dor diminui um pouquinho, porque você compartilha essa dor com outros profissionais. Eu presto muita atenção em muitas coisas, né? A minha dentista, por exemplo, eu tenho uma dentista há 27 anos. E outro dia ela falou: Ah, Valéria, eu vou estudar o caso do seu pai com 2 outros Ah, colegas. boa, isso aí é legal. Olha aí. Os médicos fazem isso. Os Os médicos médicos fazem fazem isso. isso muitas vezes. Então, assim, eu tô com um paciente fulano de tal. Isso. Eu vou conversar com o doutor Leandro para ver qual que é a sua ideia em relação a esse diagnóstico que eu cheguei. E eu achei interessante a dentista falar isso, porque ela falou, eu quero a opinião de 2 colegas para saber o que elas pensam. E eu acho que, assim, um time sempre pensa mais e melhor. Então, às vezes, quando você diz assim, não, não, eu vou tomar essa providência, eu vou tomar essa atitude e tá tudo beleza. Lembre-se que se você compartilhar com alguém, talvez esse outro alguém tenha ali uma ideia, não vou falar melhor, mas diferente da É, sua, é. que essa resolução será melhor. Eu, como gosto, de novo, gosto de gente, gosto de compartilhar, eu sempre compartilho. Olha, eu tô com um pepino assim, 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 vamos resolver, inclusive em família. Eu falo, vamos fazer uma assembleia familiar. Inclusive, leva pra vida isso daí, porque é Leva para a importante. vida. É Eu falo, importante. vamos fazer um Assembleia planejamento. Assembleia familiar urgente. E sabe que você falou uma palavra que muito legal? Você compartilha com colegas. Uhum. E o corretor, ele tem também, às vezes, a visão de que você é um concorrente. Né? Não vou falar isso para ele, não quero compartilhar isso com ele, porque ele pode roubar minha Ele ideia, pode roubar minha ideia ou e ele aí. pode, sei lá, roubar o meu cliente, alguma coisa nesse sentido. Tá, isso tá caindo por terra, mas por muito, muito tempo, ainda mais no nosso ramo que é plano de saúde, que é um ramo que Uhum, eu atuo mais, uhum. tinha muito isso. Os corretores não se conversavam, É. os corretores não se falavam, com medo de roubar o cliente, de roubar uma ideia, mas cara, isso Mas não hoje tem está nada a muito ver. melhor, Tá né? muito melhor. Hoje eu percebo A gente que está tá. muito melhor. Então, Muito. são colegas, Eu né? falo assim, é o seu partner, né? É o cara que está ali do seu lado, que faz exatamente o mesmo trabalho que você e está ali para dividir junto com você. A gente não fala aí, tamo junto? Tamo Tamo junto, junto. tamo junto, Tamo junto tamo para junto. tudo. E a sensação de você ajudar alguém, cara, É é sensacional. sensacional, É né? sensacional. E às vezes você recebeu uma mensagem, putz, cara, aquela dica que você me deu foi Uhum, perfeita. foi Cara, aquele negócio que você me deu foi excelente. perfeito. Nossa, você abriu um caminho aqui, você deu uma Exatamente. luz.
Então, essa sensação de compartilhar, É né? excelente. E o universo devolve, né? Agora, vou até aproveitar essa deixa que você me deu, falando em ajudar, né? A escola desenvolve um trabalho de responsabilidade social muito bacana, que me deram a honra de coordenar, Que chamado legal. Programa Amigo do Seguro. Nós acabamos de iniciar uma turma do Amigo do Seguro, começou agora há 2 semanas, completamente em EAD, então o aluno, o estudante de 16 a 20 anos, oriundos de escolas públicas, ele estuda o conteúdo sozinho, que tem noções básicas de seguros, português, matemática, pacote Office, ética e educação. E aí ele tem aulões ao vivo, online ao vivo, então a galera consegue interagir com o professor. E ao final eles farão uma avaliação, terão obviamente um certificado, e esses jovens, pessoal, eles estarão prontos, né, para trabalhar em alguma corretora, para trabalhar em alguma seguradora. Esse programa nós fizemos ENS em parceria com a FENACOR e com o Sindicato dos Corretores. É um programa incrível que ajuda muitos adolescentes de baixa renda, sem a menor condição. Eu tenho adolescentes hoje que iniciaram o programa do Amigo do Seguro e não têm a possibilidade de ter a internet. Então, nós arrumamos uma ONG para que esse adolescente tenha a possibilidade de ir utilizar um computador, um notebook, para ele ter acesso a todas essas informações. Nós já estamos fazendo a diferença na vida de alguém, né? Então, eu falo assim que esse adolescente, eu fiz uma palestra, uma aula inaugural para eles, e é muito bacana você ver 16, 17, 18 anos já falando a respeito de seguros e com muita vontade de Nossa, trabalhar na área. Hoje nós fechamos a turma com 107 alunos Brasil. que Então nós incrível. temos adolescentes do Brasil inteiro. E aí eu deixo meu recado com super carinho para todos, no sentido de aproveitem esses adolescentes. Nós temos adolescentes incríveis. Sabe, quando eles falam, uma das meninas falava assim: moça, eu gostaria de entender o seguinte, moça, eles são espertos, eles sabem o que eles querem, a grande maioria. Então eu dizia assim: olha, não é a sua mãe que tem que querer fazer o programa, quem tem que ter vontade de fazer o programa é você. E esses que realmente iniciaram conosco são adolescentes muito especiais, eles estão tendo aula ao vivo online aos sábados pela manhã, porque foi dessa maneira que a gente formatou, pensando no horário que ele tem da escola e etc. Ele está estudando sozinho. Então, gostaria de deixar esse recado bem especial, porque é um programa que eu tenho muito carinho, que a gente E orgulho, né? muito carinho e orgulho, porque a gente ajuda, né? Você pega na mão daquela menina lá da periferia, com pouquíssimas condições, e você ajuda ela a enxergar um mundo completamente diferente do dela. Muitos são mordidos pelo bichinho dos seguros aí, e aí, como vai trabalhar numa corretora, depois a corretora vai trabalhar na seguradora. Na verdade, nós temos hoje diretores e superintendentes de grandes seguradoras que iniciaram em programas de responsabilidade social muito parecidos com o Amigo do E Seguro. hoje são diretores. Exatamente. Então, assim, é um programa muito, muito bacana. Ó, eu não sabia disso, tá? Ó, tá vendo? Novidade. E eu vou até falar, ó, Tom tá ali, ó. A gente sempre faz uns cortes. E esse é um corte que eu quero divulgar muito. Sabe por quê? Porque é uma dor do corretor contratar. Eu imagino. Muita gente me pergunta, Leandro, aonde eu vou buscar? Então, nós teremos um banco, após o término desse Essa é a primeira programa. turma? Não, não, nós já fizemos várias turmas, mas fazíamos todas no formato presencial. Essa é a primeira turma A online. primeira turma online, a primeira turma em EAD, quando eles terminarem o curso, que será aproximadamente dia 17/12, nós passaremos para o sindicato uma relação dos aprovados, todos os Olha sindicatos, que legal. e através dos sindicatos, os corretores podem dizer assim: olha, eu estou precisando de um garoto que more na região, por exemplo, da Zona São Leste de Bernardo São aqui. Paulo ou do ABC. Você tem alguém aí do ABC? E você terá lá o currículo, né, o mini currículo ali daquele adolescente que acabou de fazer o curso, o programa do Amigo do Seguro. É o que eu digo, esse adolescente não acha que ele vai chegar lá falando 2 idiomas, ele vai entender tudo de seguros, Não. mas ele já tem o bichinho ali
E ele tem uma vontade Cara, isso é. muito, Nossa. muito grande de aprender. Então, se você tiver É, alguém na sua corretora que sente com esse menino, que sente com essa menina e tenha paciência de ensinar, porque um dia nós também fomos sim, ensinados, sim. ele vai se tornar um profissional nota 10. Ó, mas há alguns pontos que eu percebi aqui que são muito válidos. O primeiro, ele vai ter uma noção básica. Vai. E isso é muito Eu brinco importante. que ele vai entender sobre o nosso segurez. Então, Ele vai entender. essa parte você já não precisa, entre aspas, ensinar, ele já vai vir Isso, preparado. já. Noções básicas de internet, que isso é muito Terá. importante. Pacote Office, E terá. muitas vezes é uma dor que a gente tem. E Uhum. o terceiro, ele vai ser aprovado. Então, ele já vai ter um know-how Sim. sobre isso. Eu Então, não é brinco, falo assim, olha, gente, ele tá semi-pronto para começar a isso. respirar. E ele vai ter vontade. E ele vai ter vontade. Porque o cara que não é aprovado é o cara que às vezes leva nas coxas o curso. Ou que leva nas coxas todo aquele. Então, existem os reprovados e existem os aprovados. Então, o cara. Obviamente, eu vou passar essa relação dos aprovados, né? Não, então, e o aprovado, ou seja, ele tem algo a mais. Ele tem Sim. pontos que uma corretora precisa muito. Muito, Muito. muito. E é igual você falou, se você tiver a paciência de ensinar, cara, é Exatamente. porque hoje em dia a gente percebe que muitas vezes você contrata alguém e ele fica por um período e fala, eu não sei se eu quero isso e sai. É. Ou às vezes ele não performa direito, às vezes você percebe que ele não tem uma vontade. Uma pessoa que já teve as noções básicas, que já passou por alguns passos e que foi aprovado e Ele que quer. ele quer. Ele quer. Ele só precisa de alguém que estenda a mão. Exatamente. Ele só precisa de ter esse alguém. Né? O que, na verdade, eu sinto um pouco hoje é uma impaciência muito grande por parte de quem precisa ensinar. Eu já passei por isso, tá? Às vezes a gente contrata e aí a gente faz aquela noçãozinha básica e aí a gente espera da pessoa. Às vezes vem, às vezes não vem. Mas é que às vezes a gente espera da pessoa que ela fizesse algo como você. E ele não é você. Só que você. E também você não ensinou ele. Exato. Isso Só que é você ter paciência, cara. é para ter paciência. Você ter paciência. E às vezes a pessoa, ela simples fala, mas ninguém me ensinou. Exatamente. Mas eu não sabia. E aí foi quando eu comecei a respirar e falar, cara. Fechei o olho e falei. Paciência, vamos Ele tem ensinar. razão, não, Ele ele tem tem razão. razão. Eu preciso ensinar. Uhum. E aí é um ponto em que nós temos muita dificuldade, o corretor, de ensinar. Então, realmente, você tem que parar, ensinar, Sim. explicar. Senão E a importância... você cai naquele piloto automático de eu passei pro menino, é assim, 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 aí você já vai lá fazer outra coisa, aí você deixa o menino lá, né? Não, E aí, nisso, muitas vezes depois, fala assim, nossa, o fulano não é um bom profissional. Não, não é um bom profissional, é aquele cara que estava lá atrás que o contratou. É isso aí. Que realmente não soube dar o treinamento devido para ele, não soube esperar o tempo também desse adolescente. Ou seja, é paciência. Isso é muito, muito, muito legal, meu. E como que ele faz para ele buscar isso? Você comentou que ele tem que buscar no sindicato regional ou ele vai lá na escola? Nesse ano em especial, como nós fizemos essa parceria com o Fenacor e o sindicato, a Fenacor passou um link de inscrição, o pessoal do sindicato divulgou todos esses links, os adolescentes fizeram as inscrições e, num segundo momento, nós, da escola, da ANS, encaminhamos a ficha de matrícula para esse adolescente preencher, já tendo realizado pelo pessoal do sindicato uma entrevista prévia para saber se realmente esse adolescente tinha vontade, e nós iniciamos o curso com essa palestra, até porque muitas vezes o adolescente fica meio confuso do que é o programa, como é que funciona, como não funciona. Aí eu fiz essa palestra aí de abertura e eles começaram, feliz da vida. Então, se um corretor hoje... Meu, que orgulho. Se uma corretora hoje, quiser contratar alguém, ele tem que ter acesso a esse link? Não, ainda? Na verdade, não. Atualmente nós fechamos a turma, agora a turma precisa terminar para eu passar para o sindicato a relação de aprovados. Então, final de dezembro, provavelmente, a corretora vai falar, sei lá, sindicato, eu estou falando de São Paulo, porque eu estou aqui em São Paulo, eu gostaria de um adolescente que morasse, sei lá, na zona sul de São Paulo, ou no Grande ABC. E é Tem Brasil, alguém? né? Ou em Brasil. Minas, ou em... Isso, eu tô falando de São Paulo. Ou até mesmo home office, quem sabe? Sim. Por que não? Atualmente, a vida tá quase home office, virou híbrida, né? Então, sei lá, eu tenho um aluno, por exemplo, tem um menininho, São José do Rio Preto. Então, você tem uma corretora em São José do Rio Preto, tem um aspirante a seu funcionário lá em São José, entendeu? Que legal. Então, em dezembro, vamos ficar de olho, hein?
Val, e É. vamos divulgar isso, né? Eu Sim, que faço é questão muito de importante. divulgar muito, Claro porque, que cara, eu deixo muito bem estabelecido para eles e digo claramente, porque nós estamos tratando com adolescentes e eles têm um grau de ansiedade muito grande, pessoal. Ninguém está prometendo emprego para vocês. Um dos meninos falou assim: Eu já entendi, dona Valéria, a senhora está dando uma oportunidade, né? A senhora está dando uma forcinha para gente. Eu falei: Exatamente. Eu estou dando uma forçona, eu estou fazendo assim, um empurrãozinho. Depois, vocês que obviamente vão mostrar o trabalho de vocês por aí. meu, que legal. E você comentou, né, do Fenacor. Quem são tem alguns principais parceiros da escola hoje ou não? Vocês têm muita parceria? Não, a escola não tem muitos parceiros. Hoje nós temos como mantenedora, né, a FENACOR. Temos uma relação muito boa com o sindicato. Então, a gente sempre está trabalhando em parceria com o pessoal do Que legal. sindicato para, obviamente, promover os nossos cursos, as nossas lives e esse programa de inclusão social. E como que funciona, Val, a questão eu não sei se eu posso dizer, hierarquia da escola, né? Tem alguma matriz e como que funciona a nível Brasil? Porque o podcast que a gente está fazendo aqui, ele atinge O o Brasil pessoal, inteiro. o Brasil inteiro. Então, existem filiais, um exemplo, no Sul, a matriz é no Rio, ou tem filiais no Nordeste, Norte, como que é? Hoje é dividido da seguinte forma. Hoje, eu, por exemplo, Valéria, fico na unidade São Paulo Capital, que é na Rua Augusta, número 1600. A nossa matriz fica no Rio de Janeiro, na Rua Senador Dantas, bem no centrão do Rio de Janeiro. Então, Legal. nós temos um diretor-geral que fica lá, a nossa diretora de ensino técnico fica lá. E aí nós tínhamos no passado algumas unidades físicas espalhadas em alguns estados, em algumas cidades, e bem antes da pandemia, essas unidades físicas foram fechadas, mas nós não deixamos de ter a representatividade nos estados. Então, assim, só para entender, né? Se hoje alguém da Bahia me ligar e falar, Valéria, eu quero fazer um curso aqui, nós temos uma representante, Da que é a região. Nívia Barros, coordenadora. Tem alguém do Sul, Santa Catarina, Paraná, que entra em contato comigo, eu digo, converse com Heloíse Cury. Rio de Janeiro, Renata Burger. São Paulo, Renata. Grande São Paulo, Baixada Santista, Andréa Justo. Interior de São Paulo, Fabiane Silva. Ou seja, a escola tem coordenadoras que representam determinadas localidades pelo Brasil afora, para que esse corretor não fique desamparado. Então, se por exemplo, outro dia eu conversei com um rapaz lá do Maranhão. Oi, tudo bem? Papapá, posso te encaminhar para a nossa coordenadora que representa a escola no Norte e Nordeste, Cristiana Noblar. Então, inclusive, acho que eu fechei aqui, dão 8 coordenadoras comigo aqui em São Paulo, capital. Então, você sempre vai encontrar alguém espalhada aí por esse mundão de nosso Deus aí, afora, pelo Brasil afora, para falar a respeito da ANS, entendeu? Que legal. E até uma dúvida agora, e se a pessoa estiver fora do Brasil, ela consegue? Maravilhoso, adorei. Eu acabei de ter uma aluna, inclusive virou minha amiga, da Inglaterra. Sério? Ela estava na Inglaterra, ela fez a matrícula toda pelo site. Sandra, se você estiver me escutando, me vendo, um grande beijo. A Vai escutar, Sandra. vai escutar. A Sandra fez a inscrição, papapá, entrou em contato comigo, Val, eu moro aqui na Inglaterra, tem a questão do fuso horário. Viramos grandes amigas, ela acompanhou todo o curso lá da Inglaterra. Claro que lá ela falou, ó, Val, eu vou chegar do trabalho, eu vou dormir um pouquinho, porque quando a aula começar aqui para mim, já é meia-noite. E a Sandra tocou esse curso e acho que foi aprovada em tudo, com sucesso. Inclusive me mandou até presentinho depois, chás, Olha, biscoitos, bolos. os Muito chás da rainha. obrigada. Chá da rainha, muito obrigada pelo carinho. Boa, Sandra, boa, Foi mandou muito bem, mandou legal. bem. Isso é muito legal. Então a escola hoje tem um. O que Ela atinge. a gente brinca, eu Ela, brinco muito e digo assim, agora o céu é o limite, o né? céu é o O limite. céu é o limite para tudo, porque você pode estar na Inglaterra, você pode estar na Bahia, você pode estar no Rio de Janeiro, você pode estar em qualquer lugar que você se conecta com as pessoas. Val, sabe uma coisa que você comentou agora, e isso é bem bacana, né? Do céu ser o limite, porque na pandemia, né? A gente teve, claro, aquele tempo de adaptação porque pegou todo mundo de surpresa. Uhum, Muita gente foi para home office e muito. continua em home office, né? Que é um modelo hoje de negócios que vem crescendo. O, co- a-
a profissão do corretor, realmente ele não necessita hoje, com a tecnologia, até mesmo nos planos de saúde, que por muito tempo foi manual, ele não precisa estar presente. Ele Ele pode consegue assinar fazer, digitalmente, né? pode assinar digitalmente. E eu percebi que muitas empresas realmente fecharam a sua estrutura física e Uhum. estão trabalhando de home office, e muita gente também mudou. A pessoa de São Paulo mudou para o interior, a pessoa daqui mudou para Isso. outro país e continua trabalhando normalmente. Uhum. Então, o caso da Sandra, ela consegue vender Sim, seguro normalmente e sim, trabalhar aqui normalmente, mesmo estando na Inglaterra. sim. Isso não muda nada, né? Não E o muda grande, absolutamente nada. no caso dela, ela falou que gostaria de passar um tempo aqui no Brasil e ficar um tempo na Inglaterra, e ela comercializa da mesma forma. Porque os clientes, eles vão continuar os seus clientes, você não precisa estar e você continua. Não. Agora, eu acho que tem um aspecto muito importante, é que são esses encontros. Sim, Eu com brinco, certeza. né, que assim, é o face to face, eu acho que eles são Importantíssimos. Até importantíssimos. perguntei para você se a escola tava com curso presencial. Você falou que ia a partir do ano que vem. A partir do ano que vem, porque eu acho assim, claro que a tecnologia nos ajudou muito, as reuniões que você passava 500 mil horas no trânsito, já chegava meio É, estressada, hoje você senta na sua cadeira e você consegue fazer uma reunião, eu acho muito bárbaro. Mas nada ainda substitui um forte abraço. Nada verdade, substitui um olho no verdade. olho que você diz assim para a pessoa: o que, que você acha sobre tal coisa? E a pessoa olha para você E e você responde. toma um cafezinho, e você toma, se for mais tarde, você toma um drink, Ou um chá da ou um rainha. chá da rainha. Eu acho que não, eu particularmente sofri bastante na pandemia, porque eu gosto de gente, eu gosto de fazer as coisas com Putz, companhia. Então, para mim foi bem difícil e desafiador. Então, eu acho que o corretor, obviamente, deite e role e aproveite muito das ferramentas digitais que nós temos, sim. mas não deixe de marcar o cafezinho com aquele seu cliente, com aquela sua cliente lá de comer o bolinho de fubá, levar um bolinho de fubá para ela e tomar um cafezinho, porque faz toda a diferença. E, e aproveitando esse gancho, você até comentou, né, que um exemplo, uma cliente, que é a Sandra, virou amiga. Virou. E quantos clientes nossos não viram amigos? Eu fui a semana passada É tomar um muito café com o legal. Marco. É muito Marco legal. Ramos, que é um cliente queridíssimo. Eu falei, cara, eu vou aí porque eu quero tomar um café com você. A gente Tá entrou vendo? nos assuntos. E eu cheguei lá às praticamente 10 horas, um pouquinho antes. A gente tomou um café, ficamos lá batendo um Nossa, papo e almoçamos. Eu saí de lá quase 2 horas. tá vendo? Porque é muita conversa. E é muito legal. E aí você fala, ah, É. Leandro, falou de negócios? Cara, Fala, 1%. 1%. O resto a gente falou de um monte de coisa porque Isso. nós somos seres humanos. Exatamente. Você vai falar do cachorro, você vai falar dos seus filhos, você vai falar da sua vida, vou falar das assembleias que eu tenho na minha família. Ou seja, nós somos seres humanos, Putz, que né? E eu legal, acho que cara. essa conexão toda da nossa vida pessoal com a nossa vida profissional e de você estabelecer alguns contatos e alguns amigos, eu não tenho caneta para fazer aqui a quantidade de alunos que se tornaram amigos, professores que se tornaram amigos, pessoas do mundo dos seguros de maneira geral, que virou amigo. Putz, cara, Porque isso é uma convivência muito boa e é muito uma conversa saudável. muito boa. E Val, quanto tempo está demorando hoje um curso para formação de corretor? 9 meses. 9 meses. É, Sempre foi 9, né? eu sempre. Já teve uma época que era um pouquinho mais curto. Eu sempre digo para o aluno o seguinte: se planeje pensa assim, 2023, por exemplo, eu vou tirar esse ano para ter a minha SUSEP. Então você vai começar lá por março, depois do São 9 carnaval, meses seguidos, assim, não tem. seguidos. Algumas pequenas pausas no meio do caminho, mas você vai começar em março e você vai terminar ali pelo final de novembro, comecinho de dezembro. Então eu brinco assim, quando for Jingle Bell, se você passar em tudo, não ficar em recuperação, não tiver DP, né, você terá sua SUSEP. Para que eu digo isso? Para a pessoa se programar, inclusive psicologicamente, que durante aquele período ele terá que se focar no curso. Ele terá que estudar. Ah, no final de semana também, Val? Sim. Nas emendas de feriado também, Val? Sim. Organize a sua vida e foque a sua vida para que naquele ano você faça Ô, isso. Val, quando eu fiz o curso, o pessoal tocava o terror. Você não pode ficar de recuperação, Tá de... vendo? porque senão você não. Cara, era incrível. É que era diferente. Era diferente. Era. Naquela época, eu não lembro muito bem assim, mas Era o diferente. pessoal fala que se talvez eu reprovasse, eu teria que fazer tudo de novo. Eu não lembro se tinha isso. Não era tudo de Era. novo. É que você não podia ir adiante. E eu não podia adiante. E aí, isso. Meio E que aí, parava a cara, sua vida. era o terror.
E aí existia um monstro do não Estudei. fique de recuperação, não Estudei, pegue hein? nenhuma DP. Não peguei nenhuma ADP, eu É, estudei assim, ali. eu sempre digo para os alunos, você precisa se planejar para estudar. Você não se planeja para, sei lá, comprar um carro e ter X parcelas? Você não se planeja para comprar uma casa Sim. e pagar essa casa não sei quantos anos lá que você vai parcelar? Você tem que se planejar financeiramente para fazer um curso e se planejar para você se dedicar a estudar em relação àquele curso. Então você vai olhar lá os feriados, você vai olhar as emendas de feriado e você vai falar: neste período eu estarei focado para isso. Show, legal. Nada que a gente foque dá errado. Nada. E aqui nós falamos muito pro corretor de plano de saúde, né? E também pro corretor de outros ramos. E explica um pouquinho, porque assim, o corretor fala da Suzepinha E e da da Suzepona. Suzepona. Sempre teve isso, ainda continua. Primeiro eu vou contar um segredo para vocês, que às vezes ligam na escola e dizem assim: eu queria tirar a Suzete. Eu digo assim: a Suzete morreu. A Suzete está morta, gente. Não é a Suzete, é a Suzete. Ah, essa foi boa, nunca tinha ouvido. Superintendência de Seguros Privados. Aí eu digo assim: o que é a sua Suzepinha? Capitalização, vida e previdência. Fechou, Val? Fechou. Se eu fizer esses primeiros módulos, eu consigo comercializar capitalização, vida e previdência e saúde também? Sim. Necessariamente você não precisa ter a sua Suzepinha para comercializar saúde. Sim. Porque saúde é... Você consegue trabalhar como um produtor. Exatamente, porque ela é pela ANS, Isso. ok? É uma dúvida clássica que todos têm. O que é a Suzepona? Os demais ramos, eu chamo demais ramos 1, demais ramos 2. Tem aluno que diz hoje assim: quero só vender auto. Auto é uma disciplina que está no final do curso, então não dá para você começar lá, você vai vender só auto, eu vou chegar na escola e vou fazer só a disciplina de auto. Você tem que, obviamente, pedagogicamente falando, passar por esse caminho. Você não dá para ir aqui, ó, eu quero estudar responsabilidade civil e riscos de engenharia, se eu não passei nem pela teoria geral do seguro e nem pela capitalização, por exemplo. Então, em poucas palavras, Suzepinha é para eu trabalhar aqui os benefícios, capitalização, vida, previdência e saúde, e os demais ramos 1 e 2 para eu comercializar todo o restante dos seguros. Legal. E a Suzepinha, até pro corretor entender melhor, é que ele consegue, tendo a Suzepinha, né, ele consegue ter acesso direto às operadoras e direto às seguradoras. Você pode sair de produtor e passar a entregar direto. Sim. E a Suzepinha é quanto tempo? 2 meses? Você diz a duração? A duração. Aproximadamente 2 meses. Ele consegue só falar, vou fazer só 2 meses Sim, e não tem quero algumas mais. pessoas que dizem assim: não, quero fazer só a Suzepinha. O meu pai tem uma grande carteira de seguro de vida e eu Legal. preciso ter a Suzepinha para tomar as rédeas lá do negócio do meu pai. Eu vou tirar só a Suzepinha em um outro momento da minha vida, se eu achar necessário. E se eu quiser, eu vou lá e vou fazer os demais ramos. Aí você não precisa fazer tudo de novo, você pode fazer só a parte, exatamente. Complementar. Exatamente. Que legal. Ô Val, sabe uma coisa que eu também vejo que a escola se mexe bastante, eu acho muito legal, os workshops, né? Muitos. Tem workshop de todos os temas que você pode imaginar. E sempre tem. Sempre tem. E aí é o presencial, que você pode dar um abraço, tomar um café. Então, nós ainda não fizemos nenhum workshop pós-pandemia. Mas nós temos, aí tem 2 modalidades aí. Nós temos os workshops que nós realizamos para os alunos com diversos temas e nós tínhamos o hábito de realizar workshops para professores, para docentes da casa, que obviamente eram todos presenciais. Ainda não voltamos, mas a gente espera aí que 2023 venha com força total, que a gente volte a ter coffee, que a gente volte a ter coquetel, porque as pessoas estão com saudade, as pessoas estão com saudade. Ai, pelo amor de Deus, vamos tomar um drink juntos. Outro dia eu fui num evento presencial, coquetel, e a galera tava toda feliz, parecia que nunca ninguém tinha ido a um coquetel. Foi bem legal. Os workshops eu lembro que eu ia nos sábados, né, cara? Era bem gostoso também. Putz, meu. E aí você começa a ter acesso, igual eu falei, ao corretor, ao aluno que tá querendo ou tá se formando, e às seguradoras, ao professor. É muita gente, né? É bem legal. E hoje a escola também, ela tem a sala do futuro, né?
A sala do futuro. É que não é do seu tempo, você é muito novo, né? Tem um desenho, quem é mais velho vai lembrar, gente. Tinha um desenho antigamente que chamava Os Jetsons. Ó, pois eu assisti Eu gostava muito dos os Flintstones. Jetsons. É, os Lembra? Jetsons, Flintstones, que lembro. andava com o pezinho lá no carrinho. E os Jetsons. Eu brinco que a sala do futuro hoje é como se fosse Os os desenhos Jetsons. dos Jetsons. Você está dentro de uma sala com um monte de televisão e, na verdade, a sala ela te dá a possibilidade de realizar cursos, palestras, etc., eventos. Nós já fizemos vários eventos lá. Você tem um pessoal ali dentro da sala, de maneira presencial, e você fala, tem conexões com pessoas em qualquer lugar do mundo e conseguem fazer essa interação em tempo real ali na sala do futuro. E quem usa ela são os professores para dar aula. Na verdade, na maioria das vezes os professores utilizam para dar algumas aulas e nós fazemos O atualmente workshop lá. os eventos lá, como a Feira de Negócios, lembrei de outra Feira de Negócios, que Boa. nós realizaremos uma próxima agora, dia 22/10. A Feira de Negócios é um evento voltado aos alunos do curso de habilitação que estão se formando, onde nós apresentamos algumas empresas do ecossistema de seguros, o que tem de mais moderno para o aluno, Olha que legal. empresas de tecnologia, empresas de multicálculo, empresas que realizam, por exemplo, só o trabalho de sinistros, empresas que trabalham somente com planos de saúde e etc. Nós teremos essa próxima apenas para alunos ENS, ok? Dia 22/10 e 19/11 nós teremos a última oficina do corretor. A oficina do corretor é um momento onde nós chamamos grandes seguradoras do mercado para conversarem com os nossos alunos, que estarão todos online pela Sala do Futuro, e conhecerão os produtos pelos quais as seguradoras trabalham e as pessoas das áreas comerciais para que ele possa fazer essa conexão. Então, assim, o Leandro é da área comercial da seguradora X, o Rony é da seguradora Y e assim por diante. Então, tanto a feira de negócios quanto a oficina dos corretores é um momento atualmente, né, online, que nós recebemos as empresas presenciais na escola e o aluno assiste tudo online o dia todo. Normalmente nós fazemos das 10 da manhã até as 16 horas, com uma palestra motivacional iniciando, é bem bacana. E é gratuito? Totalmente. É só se inscrever lá. Aluno? Aluno? Aluno. Boa, aluno. E isso é legal também, né? Aluno ou ex-aluno? Existe Não, essa? atualmente só aluno. Ah, que legal. Porque senão seriam muitos, né? Seriam muitos. Muitos. Não, verdade. Então tá bom. Você tá fazendo aí o curso, não deixa de aproveitar. A feira nós já começamos a divulgar, porque o tempo passa muito rápido. Daqui a pouco pulou, será o dia 22/10. Nós já temos 8 empresas confirmadíssimas, cadastradíssimas. E é bem bacana porque as empresas também, eles têm um pitch de apresentação de 20 minutos, 5 para sorteio. Então eu tenho empresa, por exemplo, que vai levar 3 Alexas para sortear. Para os alunos que estiverem online, inscritos e online. Aonde chegamos na tecnologia, Olha né? isso, olha Meus filhos lá ficam jogando videogame e fica só no Alexa. Olha isso. E outro dia... Antigamente, sei lá, vamos só um pouquinho atrás, assim, eu ganhava uma máquina de café, eu já ficava feliz, né? Um conjuntinho de faca, eu ficava muito feliz. Agora fala assim, não, ô Val, vamos sortear uma Alexa. Pra falar a verdade, outro dia um menino falou, vamos sortear um não sei que lá, e falou um nome lá. Eu falei, olha, você desculpa, traduz aí pra mim o que é isso, porque eu não sei. E aí tem empresa que faz voucher por exemplo, voucher do iFood de R$200. Já rola uma pizza no final de semana, né? Voucher de R$300 da loja americana, voucher de R$200 do Boticário. E aí nós fazemos um sorteio eletrônico e o aluno que estiver inscrito e online, aí eles gostam bastante, eles curtem. A Alexa até nesse fim de semana mesmo. Cantar Martinho da Vila, Alexa. O meu filho tava jogando, aí ele desceu. Aí tava todo mundo escutando barulho, era a Alexa. Aí ficou todo mundo gritando. Lá de baixo pra Alexa lá em cima. Alexa, parar! Alexa, parar! Ela, poxa vida, também tá querendo muito, né? Não ficou nem aí, não desligou não. Tiver que subir lá pra desligar ela. Né? Val, outro ponto que eu queria ver com você também é a questão do MBA, né? Para quem também quer se especializar, né? Quais tipos de MBA que hoje tem a escola tem diversos. E o MBA é muito legal. O MBA não é todo dia, né? Não, normalmente são 2 a 3 vezes por semana.
Nós Tem mestrado também? acabamos O MBA, não, ainda não, nós temos mas o esse MBA já é quase na um. verdade nós acabamos de lançar um MBA que é sobre saúde suplementar com a eu vou fazer um cartaz aqui porque eu Tá. adoro ela, com a professora Angélica Carlini, com um time de muito peso, que valeria muito a pena as pessoas entrarem no site e pesquisarem. É um MBA que vai começar, não é exatamente o curso onde que eu coordeno, mas obviamente está dentro da escola, eu conheço. Olhem, verifiquem no site de vocês, tem uma carga horária bastante grande, tem uma ementa, um conteúdo maravilhoso. Para quem trabalha com saúde é fantástico, e nós tivemos a presença de ministro, eh, importado, estava lá em Paris e fez a conexão conosco, o nosso diretor-geral também, Tarcísio Godoy. Então deem uma olhada, a escola oferece, obviamente, para todos os gostos, para todos os momentos de carreira, porque às vezes o cara fala assim: "Pô, Valéria, mas eu não fiz o curso básico de seguros ainda, eu vou fazer o meu MBA?". Não, né, eu sempre sugiro que o aluno comece ali pelo Sim. trivial e depois ele vá galgando e obviamente depende do que você deseja, profissionalmente para sua carreira, se você quer dar um upgrade no seu currículo, etcétera, mas olha lá porque tem coisa muito boa. E o MBA também você vai a fundo e você entende até, você colocou essa questão de ministro, porque muitas vezes a gente fica travado ali relacionado a vendas ou uma gestão, mas dentro de um MBA você começa a entender até a questão de tendências, Uhum. né? Não, Porque aí tem disciplinas específicas, é, que eu não lembro todas, mas tem disciplinas muito bacanas, que, diríamos assim, fora da casinha. Eu tô fora da casinha do saúde, entendeu? é, De ampliar realmente os seus é isso aí. conhecimentos gerais em relação a outras questões. E essa questão de tendências vem crescendo bastante, né? É, eu vi uma entrevista não, foi uma matéria que disse que o corretor de seguros tem 99% de chance de deixar de existir no futuro. Não sei se você já viu. Já vi várias. Olha minha cara. Já vi várias. Eu também faço que nem você. Eu não acredito Olha a minha nisso. cara. Eu não acredito Sabe por nisso. quê? Porque nós somos pessoas. Não tem Você como. quer ligar para algum lugar e falar com máquina? Eu Vou- odeio. eu vou dar o exemplo, a questão do banco. Eu não tô julgando o banco, né? Mas a questão do banco é Eu você não ter uma odeio. pessoa específica. E aí, quando você tem realmente o sinistro ou uma Gente, dúvida, você quer falar com alguém. fala, cara, me Veja explica bem, aqui. nada contra todas as insurtechs, a todas as empresas de tecnologia ou as empresas que colocam os robôs, os Tem público para avatarzinhos. tudo. Tudo bem, respeito. Só que veja bem, em alguns momentos da sua vida, você não quer falar com máquina nenhuma, você não quer falar com o avatarzinho que fulana não está entendendo o que você está. Minha senhora, formule novamente. Você não quer. Você vai falar assim: meu carro bateu, eu estou aqui no meio da rua, eu não sei o que fazer, ou eu bati em fulano, ou o meu carro pifou aqui em tal lugar. Eu quero falar com alguém. Eu quero falar, e eu sou dessa geração e acredito que muitas pessoas sejam, Sim. e mesmo a moçada mais nova, olha, o corretor, fulano, que já é seu amigo, aconteceu isso, isso e isso. Assim como você tem uma bomba lá na tua casa do cano estourar, você vai falar assim, ai, o que eu faço agora, hein? Me deu um branco. Ele vai falar para você, ó, você liga no número tal, 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 que o seu seguro residência vai cobrir esse sinistro aí que você teve na sua casa. Então, eu acho que o primeiro momento das pessoas é o quê? Eu quero falar com pessoas. Eu não quero falar disque 2 para não sei do que, disque 3 para não sei do que. Não dá um ódio mortal quando a Pô, gente liga assim? e aí eu fico imaginando você formatar um seguro. Às vezes você coloca lá o seu seguro do carro, né? Que você coloca o que você quer. Sim, Só que aí você não tem uma orientação. E aí você, de Isso. repente, não coloca uma cláusula de vidros, Isso. você não coloca uma cláusula Isso. de danos materiais, Uhum. danos morais, ou E aí? coloca lá um terceiro de 50 mil. Isso. E Bateu aí? num carro, e aí? E aí? Então você tem que ter uma Ou instrução. seja, você nem sabe É isso aí. o que tem lá na sua pólice. Você vai preenchendo ali tudo, tu. Ah, seu. Porque às vezes você Não. quer o mais barato, mas nem sempre o mais barato é o Isso. melhor. E às vezes você paga, sei lá, 200, 300 reais a mais para você ter uma cobertura mais Exatamente. ampla. Como eu sou muito a favor do corretor e amo o corretor, eu digo assim: faz seguro com o corretor. Tem Não a faz frase, seguro em né? outro Seguro lugar. só com corretor de Só com o seguros. corretor de seguro. Não faça seguro. Eu nem falo outros lugares, né? Para não. Não faça seguro em outro lugar. É com o corretor. E assim, essa questão da tendência, também por um lado, é bacana, porque faz o corretor também se mexer, ele se Sim. atualizar, ele estudar, ele se desenvolver. E aí eu queria até te perguntar, porque tem muitos corretores também que estão saindo um pouquinho lá do alto ou
do especialista, né, que ele é em um produto específico, e começando a olhar com bons olhos para outros ramos, né? A escola também dá suporte para a pessoa dentro de uma Muito. transição. Não seria uma transição ou transição de carreira, podemos colocar Uma isso, mudança, mas também ou uma agregar novos inovação, né? produtos. Eu vou colocar o exemplo na prática, sei lá. A Val é especialista em vida, mas agora a Val quer trabalhar com seguro transportes também e quer se aprofundar mais. Porque dentro do negócio dela tá vendo que a tendência Isso. vai Olha, a Val agregar faz vida, mas a Val tem uma carteira de empresas transportadoras. transportadora, que o pai dela já tinha esse link. Pá. A Val vai entrar nesse universo que para ela só conhece o básico, ela quer se aprofundar nesse assunto para começar a comercializar, que diria, cá para nós é um seguro bastante complexo. Então, a Val vai começar a estudar, a Val tem o Speed Training, que é rapidinho, tem um curso mais aprofundado, tem muitas ferramentas e muitos insumos na escola hoje, para que a pessoa consiga, vamos fazer assim, vamos fazer esse double, né? Eu estou comercializando aqui seguro de vida, mas eu também tenho uma paixonite aqui pelo seguro transportes, que eu percebo que alguns têm uma paixonite, né? É uma paixonite e não Ele larga não nem a pau. consegue largar. E aí, nada dificulta para que você faça isso, desde que você se prepare e você estude. E aí entra naquele aspecto que você comentou. Eu vou ligar para um amigo meu, ó, eu estou com uma pólice assim assim, da empresa tal tal. Eu vou ligar para um cara bom no transporte, um expert em transporte, para me dar essa força. Ele vai dar com certeza. E o site da escola é bem legal. Você começa a navegar ali, tem Você tanta esquece da coisa. vida, né? Você esquece da vida. Na verdade, você esquece da vida. Você esquece da Porque você vida. clica, você clica aqui tem curso, você clica aqui tem É graduação, tem tem formação, tudo. tem técnico, curso Tem técnico, né? tudo, tem tudo. Tem os Tem gratuitos. os gratuitos, isso é bem bacana. E o que eu sempre coloco é assim, o corretor ele tem que olhar isso com bons olhos, né? Não só a própria escola, mas o corretor, que é um corretor de plano de saúde, um exemplo, eu sempre falo, cara, entra no site da ANS, a informação tá ali. Isso. O Sincor tem Uhum. informação ali, a FENACOR tem informação ali. Se informe, né? Procure ficar informado. E Sim, aí nós não estamos falando nesse momento especificamente da escola, é o que você sim, mencionou, da ENS. Nós estamos falando da ANS, nós estamos falando do sindicato, que é para o camarada assim, abre a sua cabeça, expanda e pegue esses conhecimentos e essas informações para o seu dia a dia. com certeza. Então, a informação tá lá. Você É. falou da escola que eu navegar, que às vezes eu falo, cara, deixa eu olhar que a escola tá Ah, de deixa eu novo. dar uma xeretadinha, né? Cara, aí você começa a se É, conectar. E deixa eu aí é dar um uma curso, um xeretadinha, speed deixa eu train lá, ver. é 60 conto para um speed train de Você duas fala, horinhas. eu vou, Eu vou. eu vou. É, E sabe o horário do curso? É das 5 às 7. É um horário legal que é no um final do horário dia. bom, é, Às vezes você tá na corretora, dá pra você fazer. Às vezes exatamente, que é um horário bem bacana para se fazer. eu gosto E desse eu acho horário. assim, esse hábito que você está falando, eu vou lá, eu dou uma fuçada, eu vejo o que tenho, de repente, nesse momento, você se liga em algum curso que você queria fazer, que um dia você teve a Ah, vontade de fazer e não fez. e às vezes não é nem pra você. Você Não. pode ter isso pros seus funcionários, Uhum. né? E isso é legal, porque o funcionário, o menino que a gente estava falando, do amigo do Isso, seguro, fala, isso, cara, eu preciso que você se especialize aqui em alto. O isso. speed training é um bom Exata, treino. Ou um curso excelente, técnico. excelente. Você pode ofertar isso para os seus É, colaboradores. E ele tem um certificado. A escola dá sim, certificado para tudo. tá. Os Speed Trains são certificados só de participação, porque são 2 horinhas. Os outros cursos técnicos, certificado de participação, certificado de participação. Em outros cursos, certificado de conclusão, né, de determinados cursos. Agora, independente de certificados, eu acho que o que é mais importante é o que você assimilou aqui, né? E o que você vai pôr em prática. Exatamente. Isso é mais importante. E só para a gente poder finalizar, né? Eu queria colocar essa questão dos desafios, né? O que você enxerga aí que o corretor tenha de desafio para o futuro e até mesmo agregando a questão da tecnologia, né? Você acha que a tecnologia ajudou, Nossa, a atrapalhou? gente rolou um match agora, porque eu ia falar exatamente disso. Eu ia Estamos falar, seguindo Maria eu ia Moia. falar exatamente isso, que eu acho, se fosse para eu dar um conselho, uma sugestão, uma palavra-chave, alguma coisa assim, eu diria o seguinte: aproveitem todas as conexões que vocês tiverem, aproveitem todas as possibilidades que a tecnologia nos traz, mas não esqueçam das relações humanas, porque é para essa relação humana não tem clique no mundo que dê jeito.
Ô, Val, e dizem, tem uma frase, né, que dizem que network vale mais do que dinheiro, né? Porra! Vale, E você ter um contato ali, fala, não, eu conheço vale. uma pessoa que pode te Sim, ajudar, eu conheço sim, uma pessoa que pode te ajudar, ela exatamente. vale mais do que... Vale, vale. Exatamente por essa razão que eu estou dizendo. Aproveite, deite role de todas as questões tecnológicas, mas não esquece que você tem que pegar na mão de alguém, que você tem que abraçar alguém, que você tem, né, no bom sentido, que é bacana você fazer encontro com as pessoas, para que as pessoas se sintam abraçadas, principalmente nesse período pós-pandemia, as pessoas estão extremamente carentes desses momentos. Então, eu acho que são extremamente ricas essas conexões humanas. Eu daria esse recado. Boa, e que ótimo recado. Ô, Val, me veio uma coisa na cabeça agora, né? Eu queria que você, só antes de finalizar, falasse um pouquinho do Nuvens, né? Que fica lá. A gente já falou, mas só reforçar essa questão do Uhum, corretor que quer criar esse network que o Nuvens oferece hoje. E sim. eu queria saber se a escola tem a intenção de fazer um Nuvens também aqui no ABC, sei lá, em outro lugar. Vai que, né? Porque eu falo, cara, o Nuvens é tão gostoso. É, É um clima tão legal, né? É bem bacana. E que às vezes acaba ele ficando longe, que eu para queria vocês. frequentar Aham. mais, né? Mas o corretor que tá ali perto do centro, ele, puta, cara, É, hoje nós, repetindo, né, nós temos o Espaço Nuvens, que é o coworking do corretor, fica no 10º andar, na Rua Augusta 1600. Existe um pacote de possibilidades para a pessoa utilizar, ou utilizar por algumas horas, ou utilizar um dia inteiro, legal. ou utilizar mensal. Só entrar em contato conosco. Nós temos uma funcionária extremamente eficiente lá, que é a Larissa, que inclusive está viajando agora, mas logo, logo retornará. E aí você pode contratar desses pacotes e ficar lá o tempo que você quiser. Tem Ah, corretoras que mudaram pra lá, eu né? quero ir lá fazer uma visita, Val, só para eu conhecer, que eu ouvi falar. É só agendar a sua visita, ou se você estiver pelas imediações da Paulista, vai até lá, que é muito bacana. Em relação ao seu desejo dela vir Poxa, para o estamos aqui. ABC, eu ainda não sei, mas diríamos que, Quem sabe, né? quem sabe, Futuro a Deus pertence. exatamente, você falou tudo. Futuro a Deus pertence, quem sabe num próximo momento. E fica o convite a todos para ir até a nuvens, os nuvens, que Vale a é pena. muito Ah, legal. e inclusive é Muito legal. legal, Val, que você pode também, se você tiver uma reunião com o cliente, você pode levar ele Sim, lá, né? Lá tem sim. sala de Tem uma reunião sala de reunião que a pessoa pode reservar com um telão. E aí você reserva só por aquele tempo que você específico, vai legal. fazer a sua reunião. Todos convidados. Val, queria agradecer demais, demais, demais Imagina. a sua participação. Acho que o bate-papo hoje foi muito bacana Eu que agradeço. Eu falo demais, né? Mas tudo bem. e deu para ter uma noção assim do quanto a escola Aham. ela oferece, né, de De benefícios, de possibilidades, né? possibilidades, É verdade. exatamente, para o corretor. É Muitas. muita coisa, dá gosto. Vou fazer uma comparação com a escola. Sabe quando você vai no mercado e você compra algumas coisas e você vai para fila? Na fila tem Ah, é aquele corredorzinho que sempre você pega alguma alguma coisa. coisinha. Uhum. A escola é parecida. Toda vez que você navega, você sempre olha Você alguma coisa falou, opa, interessante. isso aqui é legal. Isso aqui é legal. Sabe, tipo aquele chocolatinho que acabou E, de lançar? Isso aqui é legal. e a Eu vou escola é, pegar. é verdade, é justamente isso. Você chega lá na escola, quando você começa a acessar o site, sempre tem alguma coisinha que você acha Com interessante, certeza. um cursinho que você acha legal para fazer, ou que você pode deixar para sua equipe fazer, tá? Com Então fica aí a certeza. dica, entra lá. E muito, muito, muito obrigado. Eu queria agora Imagina. que você falasse como que o pessoal fala com a Valéria, né, pelas redes sociais, ou como que eles podem entrar em contato com a escola. Uhum. Como... Olha, eu me transformei em uma pessoa pública. Então, na verdade, na escola Valéria Graciano, @ens.edu.br. Tem gente que me procura para as mais diversas perguntas. Tem meu e-mail pessoal, que eu também não tenho o menor problema, valeriagraciano@hotmail.com. Vocês podem também entrar através do site da escola, www.ens.edu.br, que eu sempre vou estar à disposição para atender todos os alunos, todos os corretores e todas as empresas que conversam com os seguros. E tirar todas as dúvidas, Se eu souber, as eu mais vou ajudar, diversas. tá bom? Show de bola, Val. Obrigado, obrigado mesmo. E galera, Nada, imagina, obrigada a você. não deixe de curtir e compartilhar esse conteúdo riquíssimo que a gente teve hoje. Se você tiver qualquer pergunta, deixa aqui no comentário
que a Val vai lá no YouTube e vai responder Com certeza, para todo mundo. com Beleza? certeza. Val, pra gente Obrigada. finalizar, ó, a gente tem que fazer aqui o. Aqui, ó. Ah, é assim? É assim. Olha, assim. Olha, gente, tô aprendendo. Aqui, ó. Sim, graças a Deus. Sim. Tá feito. Valeu, gente. Obrigado. Obrigada, Fiquem com Deus. brigadão, Até pessoal. mais. Tchau.